a gente tem que fazer as frações reduzidas, representar a mesma quantidade que está aqui, só que com números menores. É que nem tu pegar uma pizza, cortar em 48 pedaços iguais, né? E comer 36. Seria mais fácil, porventura, cortar em 4 e comer 3. Uhum. É a mesma quantidade, só escrito de uma forma diferente. A gente mostrou isso, né, dividindo aos poucos, né, observando, né, os menores números que divide cada um, chegou numa fração que não dava mais para reduzir. É o mesmo aqui nessa, né, dessa forma a gente fatora os dois separadamente, vai simplificando, cortando quem é igual em cima e embaixo, também chega no mesmo número, sempre tem que dar o mesmo número, né? E aqui é a mesma coisa. Aqui a gente vai ter que fatorar os dois juntos. Como é que vai funcionar? Tu vai sempre dividir pelo menor número possível que divide qualquer um dos dois. Então, por exemplo, o número 2 divide os dois ao mesmo tempo. Então, muito bom. O 2 divide novamente os dois números que apareceram ao mesmo tempo. Agora o 2 já não divide o 9, né? Porque o 9 é ímpar. Mas ele Uhum. continua dividindo o 12. Então a gente continua dividindo por 2, repete o 9. O 9 não muda nada, ok? Uhum. Porque ele é ímpar. Vai dividir quando for múltiplo. De novo 2, porque o 6 ainda é par. E agora os dois números são divisíveis por 3, coisa boa. 3 e 1 e finalmente 3. Né? Uhum. Acabamos então a fatoração. E o que, que a gente faz agora para encontrar qual é o least common denominator, né? O mínimo múltiplo comum. Tem que fazer a multiplicação dos números aqui. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. O resultado dessa multiplicação vai ser o mínimo múltiplo comum, ou seja, o número que tu pode usar para simplificar os dois ao mesmo tempo. 2, 4, 8, 16. 16 vezes 3. Eu acho que eu falei besteira. Eita. Ensinei uma coisa certa, só que não é utilizada nesse caso, tá bom? Aham. Eu te ensinei o mínimo múltiplo comum, só que a gente não usa o mínimo múltiplo comum para simplificar a fração, a gente usa o máximo divisor comum, são duas coisas diferentes, tá? Certo. A gente fica tanto tempo sem usar as coisas. Bem, só para resumir, o que foi que eu encontrei, né? Esse númerozão que vai dar aqui, que é o 16 vezes 3 vezes 3, né? Que é o 144. O Aham. 144 é o menor número que aparece tanto na tabuada do 36 quanto do 48. Então, se tu quisesse saber o menor número que aparece nessas duas tabuadas, o menor múltiplo, ao mesmo tempo de 36 e 48, seria o resultado dessa conta aqui, tá bom? Tá certo. Só que não é isso que a gente quer. Agora, eu vou jogar fora tudo que eu usei? Não. Porque o máximo divisor comum, você pode ser mais esperto que isso. Para calcular o máximo divisor comum, você vai anotar quando o número que você colocou aqui dividiu os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, esse primeiro 2 dividiu os dois números ao mesmo tempo, certo? Certo. Opa, o aqui de baixo também. Ele dividiu 18 e o 24. Agora, esse 2 ele já não dividiu por causa do 9, né? Uhum. E esse aqui também por causa do 9. Agora, esse 3 dividiu. Uhum. E o de baixo não, porque o 1 não foi dividido, Certo. certo? Isso. Então, nós anotamos aqui esses vermelhinhos. Uhum. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 vezes 3 é 12. Então, o 12 é o MDC, máximo divisor comum. Por que eu estou falando tudo isso? Porque agora a gente pode vir aqui, ó, pegar esse negócio aqui, dividir diretamente por 12, sacou? Entendi. Dividir 36 por 12, bem, dentro de 36 tem 3 12. E dentro de 48 tem 4 12. Aí, ó, é uma resposta, né? Entendi. 36 Assim dividido é por mais 12 dá fácil, 2. né? Na realidade é tu que escolhe, né? Qual que é a versão mais fácil para você. Eu, particularmente, não tenho uma versão mais fácil. Eu faço a que for mais apropriada na hora, assim. Mas vamos lá, vamos lá. Que tal você fazer uma agora? Eu gostei dessa grandona aqui, ó. Que tal você fazer dos três métodos diferentes e me dizer qual é o que você acha mais fácil? Deixa eu só ampliar um pouco aqui, para ficar aparecendo tudo. Ok? Tem que fazer este. Que tal fazer do primeiro jeito que eu mostrei ali, dividindo aos pouquinhos? Certo.
Vamos lá. Dois e 15? 2 e 5? 2 e 5, 2 e 5. É, Me manda uma fotinho, por favor. vou mandar. Meu WhatsApp. Pronto. Perfect. Let me see o que você fez, senhor. Dividiu por 2, dividiu por 2, dividiu por 3, e daí dividiu por 3 de novo. Show! Então tu fez do jeito ali, mas pouco a pouco. Agora tu pode fazer a fatoração dos dois números separadamente, tá? Certo. Separadamente, tá? Percebe que esses números aqui são que eu fiz, são, né, até meio parecidos, né, com os que tu tem que fazer agora. Uhum.
Depois que eu fatoro ele simples, o que eu tenho que fazer? Que eu esqueci. Ah, sim, muito bem. Vamos lembrar cortar, né? Ah, yeah. Aquilo que todo aluno gosta. É 2 e 5 também. Yeah. Isso aí. E do outro jeito, eu não Agora preciso. o outro como é que é? Fazer o MDC, que é basicamente você fatorar os dois juntos. Uhum. Lembrando que você sempre tem que colocar o número que fatora pelo menos um deles, o menor número que fatora pelo menos um deles, mas você tem que anotar aquelas vezes em que o número dividir os dois ao mesmo tempo. Vão ser Certo. só esses que tu vai colocar aqui no final para achar o MDC. Okay? Uhum. Certo. Depois que eu faço, dá 6 e 15, né? Ele simplifica mais uma vez. Deu 6 e 15, então significa que tu não pegou o MDC, tá? Tem que Vai dar sempre dar a direto, resposta exata, tipo, a resposta final reduzida, né? porque dá Como? 24 o MDC deu. Eu acho que o MDC não está certo. Porque foi uma, duas, três. O 2 eu usei 3 vezes e o 3 uma vez. Não, Certo. 2 vezes. Foi isso que eu errei. Ah, aí, ó. E ó, sempre bate, velho. Vai dar sempre a mesma resposta. Show? Entendeu Show. agora o proceeding? Entendi. Show. Então tá bom, não vamos fazer mais nenhuma, que o procedimento é bem mecânico, só se tu quiser. Quer que eu faça Hum. mais alguma aqui? Não, dessa não. A questão 2 só que eu também para fazer em proporção. É a Vamos mesma ver. coisa? Vamos ver. Vamos ver. Certo. Do the following ratios form proportion? Show, vamos lá. Do the following ratios form proportion? Bem, ele está perguntando se essa coisa pode ser escrita como isso, né? Acho que é isso. Bem, tem várias formas de fazer, né? A gente está pensando em
fazer a mais rápida, talvez. Né? Vamos lá. Sim. Vamos lá. Vamos pegar esse cara aqui. O A, né? E tem que falar o fator dela. Se é que existe, né? Ah, sim. Porque, bem, pelo que eu entendi, é uma pergunta. Será que existe? Aham, Eu estou exato. interpretando mal o inglês. Exato, Né? tá Mas acho que é certo. isso. Por exemplo, a gente quer que apareça o número 1/3 aqui. 1/3. Que tá 1/3 aqui. Então a gente se pergunta o que deve ser dividido nesses números para que isso ocorra, né? Talvez não seja muito claro, tu vê algumas vezes, mas, poxa, esse tem que ser claro. A única forma de virar 1 é se a gente dividir por 13, certo? Aham. Só 13 dividido por 13 é 1. Se a gente vai dividir em cima, né, para manter a proporção, tem que dividir embaixo também. Será que se Uhum. quando dividir embaixo vai dar 3? Vai, né? 13 dividido por 3 dá 1. 39 dividido por 3... Por 13, falei besteira. Por 13 dá 3, ok? Uhum. Justamente porque 13 vezes 3, né? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 3... Peraí. É isso. Eu coloquei 3 ali, tô comendo bola. 39, beleza? Beleza. Show. Pegou a ideia? Então vai sempre ser a lógica que tu achar mais apropriado, né? Se liga aqui, ó. 2/3 igual 4/9. O que será que eu tenho que multiplicar pelo 2 para ele virar 4? Me fala. Multiplicar 2 para virar 4? 2 vezes 2, 4, certo? Uhum. Isso. Só que se eu multiplico em cima, eu sou obrigado a multiplicar embaixo. Mas 2 vezes 3 não é 9, né? Não. Ou seja, é impossível. Essa aqui dava. Mas essa aqui de baixo não dá. Certo. Okay? Porque eu consigo transformar o de cima em 4, mas o de baixo não vira 9. Eu posso transformar o de baixo em 9, multiplicando por 3, mas o de cima não vai virar 4, né? Vai virar 6. Beleza? Será que tu consegue fazer as duas últimas? Deixa eu ver aqui. É a mesma lógica, tá? Sempre tentando observar e melhorar. Uhum. A terceira, a penúltima não, né? Porque não tem como. Tentei dividir por 8, não dá, só dá uma delas. Quando só dá uma delas, normalmente seria não, né? A resposta. Não, se deu uma e não deu a outra, a resposta é não, Yeah. convictamente, entendeu? Sim. Que nem meu caso aqui, né? É que, assim, sabe, uma coisa que eu falo pra criançada, eles entendem é o seguinte, eu vou te explicar uma coisa que às vezes o professor não fala, né? Ó, imagina o seguinte, a gente vai numa pizzaria, né? Eu e você. Uhum. E daí eu tô com fome pra um caramba, eu como um pedaço de pizza. E você, um cara mais elegante, come também um pedaço de pizza, só claramente menor. Eita, claramente menor, certo? Certo. Certo. Beleza, meu pedaço de pizza é um pedaço de uma pizza cortada em 2, o teu é um pedaço de uma pizza cortada em 4. A gente não pode simplesmente somar mais. Se a gente fizer o que a gente está fazendo ali, ou seja, eu pegar a Mi, por exemplo, multiplicar, o que seria cortar ela no meio aqui de novo, né?
Daí a gente consegue somar o quanto a gente comeu, né? Eu comi 2 pedaços de uma pizza cortada em 4, tu uma de uma pizza cortada em 4, juntos comemos 3 de pizzas cortadas em 4, certo? Uhum. Soma de fração, manipulação de fração, tudo numa parada só. Agora o negócio é o seguinte, meu cara, digamos que vem um terceiro e tenha comido. Opa, deixa eu fazer uma pizza primeiro. Certo? Cara, percebe uma coisa? Não tem como esse cara cortar o pedaço dele tão simplesmente como eu fiz aqui, pra gente conseguir ter comido a mesma quantidade, né? Tu Uhum. pode pensar assim, mas corta essa parada no meio. Beleza, mas esses pedaços não têm o mesmo tamanho que esses, certo? Uhum. Eles Certo. não são pedaços de tamanho igual. Quando a gente adapta as nossas frações, fazendo essa fração reduzida, que é o que tu tá fazendo aí, a gente está buscando pedaços de mesmo tamanho. Então é por isso que a gente fica procurando combinações por meio daquelas fatorações ali que permitam essa soma, esse rearranjo, entendeu? O problema é que tem vezes que é impossível. Tipo, não tem como eu cortar esses 4 pedaços em 5 pedaços de tamanho igual. Não tem. Um quinto pedaço vai ficar com um tamanho diferente dos outros. Entende o que eu quero dizer? Sim. Então não é qualquer combinação que serve. É isso que esse exemplo está mostrando, entendeu? Por exemplo, aqui não tinha como. No Uhum. caso, no teu também, beleza? Pode Beleza. fazer o último. Então, o último ele deu certo. Deu. Cadê? Acabei de buscar isso, né? Deu Isso por aí. 3. Dividir por 3 ele dá 4,9. Multiplicado, no caso, né? 12,27 vai dar. Isso aí. Certo. Beleza. Aí eu tenho a dúvida também. Eu travei, não sei como fazer o cálculo na questão 4. Que ele tá Vamos ver. pedindo. Deixa eu pegar aqui. Ele quer que transforma em fração, né? 100. É 65 de 100. Deixa eu pegar aqui. 4. Vamos ver. O Roland hosted a Christmas party. Vamos ver. Deixa eu salvar aqui, meu caro. Belezinha, vai lá, linha. A Roland hosted a Christmas party for his fellow students in his house. The total number of guests was 100. 65 of them drank cocktails and the rest had beer. Pô, né? Vai beber pra um caramba no Natal aí, Jesus, que é bom nada. What's the rate of guests drinking cocktails to those drinking beer? Bem, ele está querendo dizer mais ou menos qual que é a fração, qual é a razão, né, dessas coisas aí, tá ligado? Sim. Então a gente sabe que o número total de carinhas aqui são 100, né? Cada um vai trazer um, pelo que eu entendi. Negócio assim, né? Uhum. Então, para beer, né? Nós estamos falando de cerveja aqui. Quantas cervejas tem na parada? Se 65 são drunk cocktails, os outros são 35, né? 35 beers, concorda comigo? Uhum. Porque 65 mais 35 é 100, certo? Certo. Isso. Então é 35 por 100. Olha só, isso não te lembra nada? 35 por 100 é 35%. Sacou? Uhum. Então Uhum. 35% das bebidas aí é beer, beleza? Beleza. What is the proportion of those drinking beer to the total number? Meu inglês não tá tão bom, mas pelo que eu tô entendendo, agora ele quer saber o de drunk cocktail, certo? Certo. Ou o contrário, sei lá. Quer saber ali ratio, né? O coquetel. Como é que Isso. eu. É a mesma coisa, concorda comigo? Só que é com a galera da vodka ali, né? Uhum. E daí, pô, ninguém trouxe água. O pessoal só trouxe beer e drunk cocktail. 100% não vai ser a soma dessas duas coisas aqui? Uhum. Pode crer. E daí a what's the proportion of the... É só isso, é ser 35% e 65%. Só isso, meu caro. É só para Eu achei que eu tinha que representar. reduzir como lá em cima, por exemplo, se 4 por 9. Não preciso, nada disso. Certo. Vamos fazer qual agora, então? Beleza. Agora o 5. Isso aí. É a mesma coisa, praticamente. Mix 3 partes é concentrada de 5 partes de água. Ah, nem.
Isso aí eu achei que era mais difícil, eu fiquei travado na pergunta. Viajei. Tá bom, vamos fazer qual então? Quero uma mais difícil aí, tio. Essa É 7 a aqui parece 7. É a interessante. 7 que eu travei. Aí sim. Essa Deixa eu aqui viajei, ver. a 4, a 5. Ah, pode crer. You are planning a walk using a map to plan the route. Tá bom. Distance of the route of the map 34.5. The scale of the map is blá blá blá. Generally, you walk at the speed for miles per. E aí, como é que faz essa aí, hein? Tem que fazer algumas conversões primeiro, hein? Trocar de miles e de centímetros para meters, né? Ou para kilometers. Isso Aham. aí a escolha é sua, tá ligado? É, Bem, então, porque a questão, eu fui ter a parte assim, é 34,5 centímetros vezes os 30 mil centímetros. E aí que eu tenho que transformar para milha, só que daí eu travei a cabeça. pode crer. Bem, o que rola, né? Como é que a gente faz isso, meu bom? Com uma simples multiplicação, tá bom? Nada além disso. Uhum. Nada além disso. Por exemplo, né? Imagina que você está falando de quilômetros. Vou pensar no quilômetro que é mais fácil. 2 quilômetros, quantos metros são? Tu sabe que é 2.000, certo? Uhum. 2 quilômetros são 2.000 metros. Isso aí, óbvio, todo mundo que dirige sabe. Bem, então o que tu fez nesse processo? Uma multiplicação rápida, tu pegou 2 e multiplicou por 1.000, não é mesmo? Uhum. Então sempre que a gente quer fazer uma conversão, a gente faz isso. Por exemplo, para tempo. Quantos segundos tem uma hora? Desculpa, quantos segundos tem um minuto? Tu pega a quantidade de minutos ali que tu trabalhando, 1 multiplica por 60. Se fossem 2, 2 vezes 60. E assim vai. Então aqui, 1 quilômetro, 5,8 miles, certo? Tu tem 4 miles. Então, vamos lá, 1 quilômetro, 5 sobre 8 miles. Só que tu quer passar tudo para quilômetro, certo? Certo. Então o que tu tem aqui é a informação de 4 miles. Tu vai colocar 4 miles aqui, o que vai dar X quilômetros. A gente vai fazer uma continha para descobrir quanto que são esses X quilômetros que equivalem a 4 miles, ok? Uhum. Qual é a conta? Cross multiplication. Sempre que tu tem proporcionalidade, como é o caso aqui, tu tem que fazer cross multiplication. A regra de 3 do Brasil, né? Uhum. É isso. Na prática, tu faz isso sempre, né? Tipo, por exemplo, digamos, se 1 minuto é 60 segundos, então X minutos vão ser, por exemplo, 180 segundos. Tu sabe que isso aqui é 3 minutos, né? Então Uhum. tu corta, vai ficar o quê? 60x igual a 180, passo 60 dividindo, 180 dividido por 60 igual a 3. Só estou te mostrando que essa conta realmente funciona, tá bom? Para Certo. conversões. Então agora vamos aplicar para o nosso caso aqui. Vamos fazer a multiplicação cruzada. 1 vezes 4 vezes 4 igual a 5 sobre 8x. Ok? Certo. Certo. Então, agora a gente tem que manipular matematicamente. 4 igual a 5 sobre 8x. Passa ali multiplicando. Ó, lembra que quando a gente quer isolar o x, ele tem que ficar sozinho. A gente Uhum. conversou sobre isso na outra aula. O 5 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. O 8 está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Inverte, né, a fração. Lá do outro lado, certo? Certo. Pronto, o x está sozinho. Agora é só fazer essa conta. 4 vezes 8, 32. Daí tu tem que fazer na calculadora, porque miles é uma merda, tá? Não tem assim um padrão. Então vai dar um número de vírgula aqui, tá? Certo. Quanto que é 32 dividido por 5? Faz aí. 6,4. Pronto. 6,4 quilômetros, né? Isso aí. Uhum. Então aquela quantidade de milhas, 4 milhas é 6,4 quilômetros. Então já temos um dado aí. Bem, é isso, né? Aí ele quer saber quanto tempo vai levar para fazer andando a rota planejada, que a rota eu cheguei, 10 quilômetros com 35. Bem, se tu já achou que a velocidade do cara é 4 milhas por hora,
Então tu encontrou a velocidade agora numa coisa que a gente está mais acostumado, quilômetros por hora, certo? Certo. Então significa que ele está andando ali numa velocidade padrãozinha. Se tu já caminhou numa esteira, tu sabe que isso aí é um padrãozinho. Uhum. Velocidade do cara, 6,4 quilômetros por hora. Beleza. Muito bom. Muito bom. Agora, veja que nós precisamos saber o que, né? Quanto tempo vai demorar? Só que quanto tempo vai demorar depende não só da velocidade, quanto também de quanto ele vai andar, certo? Uhum. E aqui ele está falando que esse mapa ele é escala de 1 por 30.000. Ou Sim. seja, cada 1 centímetro lá equivale por 30.000 centímetros, certo? Uhum. É isso que significa esse número, beleza? Beleza. 1 por 30.000 é isso. Significa que cada coisa lá, na verdade, é 30.000 vezes maior. Uhum. Ele Então, andou 34,5, no caso. então agora tu tem que multiplicar esse 34,5 aí por 30.000, sacou? Sim. Então eu vou falar um pouco sobre isso aqui. Deixa eu escrever, né? Tá bonito depois. Vamos escrever o Velho Testamento inteiro. Então espera um pouco aí. Já encontramos a velocidade do rapaz. Para encontrar o tempo, ainda nos falta o quanto ele vai andar. Sabemos que no mapa o quanto ele vai andar são 34,5 centímetros. E sabemos também a escala do mapa, 1 por 30.000. O que significa que cada centímetro no mapa equivale a 30.000 vezes mais. Sendo assim, mais na realidade, né? No mundo real, vamos dizer assim, no mundo real. Sendo assim, precisamos multiplicar o 34,5 por 30.000 para achar a verdadeira distância que ele irá percorrer, beleza? Aí sim, hein? Com um texto desse, se não entender, é só um pau na cabeça. 34, claro que essa multiplicação aqui sem a calculadora é meio chata, né? Mas vamos lá, vamos descobrir quantos o quê? Quantos centímetros ele vai se mover. Porque se a gente está multiplicando um número pelo centímetro, a resposta é em centímetro, entendeu? Sim. Aí, quanto é que dá esse númerozão aí? Então, ele deu 1 milhão 1.035.000, cinco né? mil. Aí eu dividi por 100 para achar em quilômetro. Por 100 Divide por mil. 100 para. Ó, se você dividir 100 por mil. 100, você vai encontrar em metro, né? Eu dividi por 100 mil para achar, porque Isso. 100 mil seria 1 quilômetro. Perfeito. 100.000. Dá 10 km,35, né? Sim. Pá, aí sim, man. Essa é a quantidade de quilômetros. Muito bem. Nós temos a quantidade de quilômetros, nós temos a velocidade de quilômetros por hora. Então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente faz na escola ou quando está num carro querendo descobrir quanto tempo vai demorar. Se bem que hoje em dia as pessoas, né, com GPS, nem pensam mais nisso, né? Mas basicamente é o seguinte: como a gente sabe que velocidade é distância, que a gente normalmente chama por ΔS, dividido por tempo, que a gente chama por ΔT, que a gente quer o tempo, a gente, né, vai fazer a mesma coisa que a gente fez agora há pouco, passar o tempo lá para o outro lado, certo? Uhum. Basicamente, né, o que eu vou te mostrar aqui é óbvio. Que se tu quer encontrar o tempo que demora para tu chegar num determinado lugar, é só tu pegar a distância e dividir pela velocidade. Eles trocaram de lugar aqui por causa daquela multiplicação cruzada, por exemplo. Uhum. Então é só pegar o ΔS, que é 10,35, e dividir pela velocidade, que é 6,4. Pode fazer isso aí? Sim. Dividido vai dar 1,61 e mais uns quebrados. 1,61. Ok. Uh, beleza. Então tá, só um segundo, tá? Só um segundinho. Tá.
Valeu, cara. Me desculpa aí, probleminhas. Certo, 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 certo. E aí, vamos fazer o que agora? 1,61, depois eu passo para minuto, isso aqui, ou como que foi? É, né? Eu divido por Bem, tu 60. tem que entender o que tu achou, né? O que tu achou aí foi horas, Foi certo? hora. Isso. Então, se tu quiser passar para minutos, o que tu tem que fazer, né? Tem que saber que 1 hora são 60 minutos, né? É só dividir, beleza. Multiplicar, né? Multiplicar. Vai. Isso. Pode crer. Beleza. Aí agora o 10. É O isso. 10, é. Hoje, essa semana tá bem mais tranquilo. Bom, mas é porque a última aula você aprendeu pra caramba comigo, é por isso. É Porque que essas toda questões semana aqui, eles vêm mais. essas questões aqui estão bem piores que semana passada. Ah, Bem é? piores, claro, pô. Na semana passada era só fazer continha, agora tem interpretação. Aí vai. At university football game, the ratio of the number of freshmen, sei lá que merda é essa, who attend to the number of juniors. Essas coisas de americano, né, velho? Que não coloca um negócio É. aí que todo mundo entende. Só eles jogam essa bosta de futebol aí. The rate of the number of juniors to the number of seniors deve ser tipo veterano e calor, né? Aham. E 7-6. What's the rate of freshmen to seniors? Agora demanda bastante interpretação. Não, aqui. A gente pode pensar tipo em porcentagem, alguma coisa do gênero assim. Né? A gente pode, por exemplo, supor que tem 100 alunos nessa escola. Só uma forma, tá? Existem várias formas. Eu acho que essa forma é mais humana de pensar no processo todo. Muito algébrica, não é muito direta, mas é interessante. Certo? Ó. The rate of the number of freshmen who attend to the number of juniors is 3/4. Ou seja, 3/4 de freshmen. Pô, como é que eu vou fazer isso? Agora que eu tô pensando. The rate of the number of juniors, the number of seniors. Tá, vou pensar assim. Fresh or junior. Eu não entendi nada. Eu vou te mandar a resposta aqui. Não, manda não, manda não. Vamos fazer aqui na moralzinha. Se ficar olhando Ó. a resposta, não aprende. É que nem já falei, ficar vendo vídeo no YouTube. Pode ver o dia Ah, todo, não vai aprender nada. Se não pôr a mão na massa, né? Então, freshman junior é 3/4. Então, digamos que, yeah. sei lá, se tiver 3 freshmen, vão ter 4 juniors. Uhum. Se tiver 6 freshmen, vão ter 8 juniors. E assim vai. The rate of Sim. the number of juniors to number of seniors. Então, juniors, seniors, 7/6. Mesma história. Mesma história. Se tiver 7 juniors, vão ter 6 seniors. Se tiver 14 juniors, vão ter 12 seniors. What's the ratio of freshmen to seniors? Bem, dá para fazer isso aqui de várias formas, tá? Perceba que essas duas equações têm J. E perceba que, como em qualquer conta da matemática, em algumas um pouco mais elaboradas como essa, a gente sempre tem que focar no que o problema está pedindo. O que o problema está pedindo? A razão FS. É freshman e senior, certo? Uhum. Muito bem. Freshman. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar os dados que nós temos para encontrar essa razão. Nos nossos dados, tem freshman, tem senior e tem os juniors. Só que a gente não precisa dos juniors, certo? Certo. Para nossa resposta, porque o problema está pedindo, a gente precisa dessas duas desgraças aqui. Então, o que a gente poderia fazer de uma vez e já resolveria o problema é fazer a divisão dessas duas equações. Só que do jeito que elas estão, ainda não vai ficar claro para ti isso. Então, eu vou rearranjar um pouco elas antes, tá? Para ficar bem claro para ti. Por exemplo, nosso objetivo é aparecer F sobre S, uma divisão. Então, vamos deixar o F isolado, por exemplo. Por exemplo, como é que a gente pode fazer isso? Cross multiplication. Vamos lá. Não vai ficar 4F igual a 3J? Uhum. Aí, ó, já está o F sozinho. Se tivesse agora uma equação com S para eu pôr dividindo, já estaria quase resolvido o problema, né? Sim. Então eu vou fazer a equação com S agora, que vai surgir daqui, entendeu? Certo. Ó, de novo, cross multiplication.
Então, vamos lá, eu acho que tu concorda comigo então que CJ igual a 7S, certo? Uhum. Muito bem. Bem, a ordem aqui não importa, né? A ordem que tá. Se tu fizer essa conta na frente do espelho, ela não muda de resposta. Certo. Então acho que tu concorda comigo que 7S igual a CJ é a mesma coisa que CJ igual a 7S, né? Uhum. Certo. Então estamos já no caminho, tio, porque agora é só pegar isso e dividir por aquilo. Opa, peguei uma equação e vou dividir pela outra. Ok? Ok. Então, ó, por que eu estou fazendo isso? Porque nessa brincadeira o J já corta. Da mesma forma que cortou aqueles dois, aqueles três, uh, nos problemas que a gente estava resolvendo no começo da aula, lembra? Uhum. Aqui também corta, corta. Já dá uma boa simplificada. Olha só, vai ficar 4F7S igual a 3 por 6 vai dar um meio, né? 3 sextos é um meio. Então vai ficar um meio. Ok? Ok. Só que a gente não quer 4F7S, a gente quer F sobre S. Então, da mesma forma que a gente estava colocando os números, isolando, né, as letrinhas, passando as coisas para o outro lado, a gente vai fazer assim. O 4 não está multiplicando aqui em cima, vai para o outro lado dividindo. Certo? Uhum. O 7 não está dividindo ali, está na parte de baixo, está dividindo. Então ele vai para o outro lado multiplicando. Sempre vai cruzando, né? As coisas sempre vão cruzando. Pô, acabamos de encontrar aqui 7 oitavos. Beleza? Beleza. Vamos recapitular. O problema aqui nos deu informações sobre a razão entre freshmen e juniors, 3 quartos. Então, escrevi a razão freshmen e juniors, 3 quartos, nada demais. Fiz a mesma para os juniors e seniors, 7 sextos, nada demais. E o que o problema quer? Freshmen e seniors. Então a gente repara que nós temos informações os envolvendo, que a gente não quer saber o valor específico de cada um. Por isso que eu te digo, a gente tem que focar no que o problema está pedindo. O problema aqui é uma relação, certo? Uma relação. Ele quer a divisão, quer a razão. Então por isso que eu falei de fazer a divisão. Não é o que o problema está pedindo? Pô, então a gente tem que focar no que o problema está pedindo, na razão. Só que essa razão precisa ter o F e o S. Então eu meio que organizei melhor as minhas equações para mostrar claramente o F e o S, tá vendo? Simplesmente peguei aquelas anteriores e fiz a multiplicação cruzada. Uhum. Poderia ter passado já o 4 para cá, mas não quis. Foi só uma decisão minha. Não sei se é Sim. mais fácil, mais difícil. Bem, uma vez com essas duas equações, a gente já sabe o que é uma divisão, tá aí, ó. Peguei uma equação e dividi pela outra. Justamente a razão que eu quero, ó, de F em cima, S embaixo. E então, rearranjando aqui com matemática básica, né? O que está embaixo de um lado vai para o outro lado para cima, e assim vai. Pronto, beleza? Beleza. Mas aqui, o que eu não entendi, isso que ficou muito na dúvida. Eu nem tinha visto, eu fui ver agora a resposta. Ele quis que eu deixasse em rádio 21, 28 e 24. Eu te mandei no WhatsApp. Não fez sentido nenhum isso que seria a resposta. Ele tá falando que o freshman, o junior e o senior, o ratio. Não, mas não é a mesma pergunta que está aqui, tá? Não, essa é a resposta dessa pergunta. Não, não é não. Olha só, eu acho que trocou as coisas, porque olha só. What's the rate of freshmen to seniors? Uhum. Isso não envolve juniors nesse processo. Ou eu estou errado? Só se eu estou entendendo mal o inglês aqui, mas me parece que é só F e S. Tá bom? Yeah. Então, bem, para mim não faz sentido isso, tá? De toda forma, é mais fácil ainda. Se a pergunta é essa aqui, é bem mais fácil. É porque eu também não entendi, cara, tô perdido nisso. Porque não faz sentido a resposta que eles querem ali com a pergunta. Não faz sentido com a pergunta, exatamente. Então acho que para não confundir, melhor a gente deixar para lá, tá? Outro dia a gente vem e volta, porque eu já te fiz toda uma explicação e tu entendeu, baseado numa pergunta. Só que se ele colocou outra coisa lá, a viagem dele. E aí? Qual que tu quer ver agora? Deixa eu ver aqui só mais uma. Só mais uma aqui que ele falou na aula.
que eu deixei no WhatsApp. Não, é a mesma. Não, já tá. Essa aqui, ó, do Bolt. Deixa eu te mandar só ela. É a 3. O modelo do Bolt, a escala do milímetro. É a mesma coisa que a gente fez no... Cadê? Vamos É a ver mesma uma coisa que a coisa. gente fez na 4, então. Parece. Na 4 Não não, tá na falando de 7. velocidade, talvez seja um pouco mais fácil. Susan travel from Waterloo to Surbiton. The scale of the map is sobre 200 mil, tem que multiplicar por 200 mil. She had measured the distance of the map e it is 12 centímetros. How many kilometers is this? Mais fácil ainda, né? Porque agora é só multiplicar. Bem, eu não vou falar. Tu já sabe o que tem que fazer. O que eu vou fazer pra ti é enviar o que a gente fez, tá bom? Yeah. Tu pode usar como referência, mas eu acho que tu consegue sem isso até. Sim. Essa aí acho que sim. Foi igual que a gente fez. Sim. Só que tá sem a coisa, a velocidade, né? Melhor. Show. Tá, bem. Essa Vamos chegar semana na foi pouco resposta. material também, foi melhor. Pois é, mas eu tô vendo que você tá pegando mais rápido também, que eu acho que faltava um pouquinho de confiança, né? Quando tu viu que tu tava entendendo tudo na aula passada, não teve mais problemas. O que eu também fico perdido é a questão mais da fração, dos números próprio e impróprio, as frações próprias e impróprias que eles falam. Ah, sim, mas é aquilo que eu te Próximo. mostrei, né? A fração é só tu perceber as divisões iguais, né? Ou multiplicações iguais. Sim. Então fechou. Fechou, meu cara? Então, se tem mais alguma coisa aí. Acho que hoje é só. Show de bola. Então, na próxima aula também me envia as coisas com antecedência que fica show. Beleza, então. Show de bola, meu querido. Até a próxima. Valeu, obrigado.